A semântica do conectivo implica, dependendo do jeito que a gente olha para ela, do jeito que a gente a analisa, eu diria que ela é um pouco estranha. Por quê? Como vamos ver nessa aula, ela é uma implicação material. E isso significa o seguinte, que ela não considera a ideia de causa e efeito. Isso faz com que ela não represente aquilo que entendemos por implicação no dia a dia. De novo, a semântica que estamos conferindo à implicação na lógica proposicional não coincide exatamente com o que entendemos por implicação no nosso dia a dia. Vamos ver por quê. Nessa folha apresentamos, nessa parte, novamente a tabela que nos dá a semântica da implicação. Aqui temos as possíveis interpretações de P e Q e a interpretação que damos para a implicação, T, F, T, T. Se a gente observa essa tabela com mais, digamos, cuidado, observamos o seguinte, que se P é falso, observe o seguinte, P é falso, estamos nessas duas linhas. Nesse caso, independente da interpretação de Q, concluímos que a implicação P implica Q é verdadeira. Em outras palavras, o simples fato de P ser falso, daí eu já concluo que P implica Q é verdadeiro. Isso é o que está escrito na tabela. Ou seja, pela tabela, se P é falso, independente da interpretação de Q, se ela é verdadeira ou falsa, o resultado é que a interpretação da implicação é verdadeira. Ou seja, dado que tem falso aqui, a última coluna é verdadeira. Isso está expresso aqui. Se P é falso, então, sem olhar, não preciso saber da interpretação, do resultado da interpretação do Q. Se P é falso, então P implica Q é verdadeiro. Da mesma forma, ou analogamente, podemos concluir a partir do fato de que Q é verdadeiro, que a implicação também é verdadeira. Isso está escrito e está dito lá na tabela. Observe, se Q é verdadeiro, então estou na primeira linha ou na terceira, porque são nessas linhas em que temos que Q é verdadeiro. E se Q é verdadeiro, o que eu vejo na última coluna é que a implicação é igualmente verdadeira. Então, se Q é verdadeiro, independente da possível interpretação de P, se é verdadeira ou se é falsa, a conclusão é que a implicação é verdadeira. Isso faz com que o conectivo implica não expresse causalidade. Por isso, digamos que é uma implicação material. Vamos a um exemplo para que isso fique um pouco mais claro. Suponha que P represente a proposição 2 mais 2 igual a 5, que é uma proposição naturalmente falsa, é claro. Suponha agora que Q represente a lua é feita de queijo. Do ponto de vista dessa tabela, do ponto de vista da semântica da implicação, temos que, nesse caso, P implica Q é verdadeiro, pois, nesse caso, P é falso. E, se P é falso, a implicação é verdadeira. Ora, mas é claro que o fato da lua ser feita de queijo, isso não é consequência de 2 mais 2 é igual a 5.
Então, do ponto de vista da lógica proposicional, da semântica, da implicação, estamos dizendo o seguinte, que se 2 mais 2 é igual a 5, então a lua é feita de queijo. Olha, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não há causalidade relação de causa e efeito entre tais proposições. Um outro exemplo, suponha que R represente o mar é doce e que S represente 3 mais 3 é igual a 6. É claro que nesse caso S é uma proposição verdadeira, 3 mais 3 é igual a 6. Do ponto de vista da tabela, temos que R implica S é verdadeiro, porque S é verdadeiro. E sabemos que, se o consequente é verdadeiro, independente do antecedente, a implicação é verdadeira. E é isso que está escrito aqui. Se o consequente é verdadeiro, o que é verdadeiro, então a implicação de qualquer coisa nesse consequente, ela é igualmente verdadeira. Então, o que estamos dizendo aqui, se o mar é doce, então 3 mais 3 é igual a 6. Não há relação de causa e efeito entre essas coisas. Conclusão, a semântica da implicação não corresponde exatamente à semântica do nosso cientão da metalinguagem. E por que isso ocorre? Porque, conforme a tabela verdade, dado uma implicação P implica Q, se o antecedente for falso, a implicação é verdadeira, independente do consequente. E também, se o consequente que for verdadeiro, a implicação também é verdadeira, independente da interpretação que temos do antecedente. Ou seja, antecedente falso, implicação verdadeira. Consequente verdadeiro, implicação verdadeira, independente das outras partes. É claro que isso nos provoca um certo desconforto. Por que desconforto? Porque seria muito melhor que a forma que estamos interpretando a semântica da implicação na lógica proposicional correspondesse exatamente àquilo que entendemos pelo cientão na linguagem natural. Mas não é isso que ocorre. Não há interpretação que consiga traduzir de forma fiel o nosso cientão da linguagem natural. O que temos é essa definição, com alguns defeitos. Bom, e o que vemos é o seguinte, olha, a definição da semântica do implica na lógica proposicional certamente nos causa algum desconforto. Se 2 mais 2 é igual a 5, então a lua é feita de queijo. Isso é verdadeiro? Poxa, mas... Se o mar é doce, então 3 mais 3 é igual a 6. Isso também é verdadeiro. Puxa, mas... Por que isso ocorre? Porque a semântica da implicação na lógica proposicional não corresponde exatamente à semântica que temos do cientão no nosso dia a dia. O nosso cientão da metalinguagem, ele carrega a ideia de causa e efeito. E lá, na lógica proposicional, aquele implica não carrega essa ideia de causa e efeito. Ele é um implica material. E é interessante observar o seguinte, que se o antecedente é falso, a implicação é verdadeira. Daí aparecem coisas interessantes. Ou seja, aparece algo do seguinte jeito. A partir de uma proposição falsa, usando implicações verdadeiras, posso demonstrar
qualquer coisa. Pensando nessas coisas, certa vez um aluno perguntou uma coisa importante e interessante para o professor Russell, Bertrand Russell, foi um grande lógico do século XX. Perguntou para ele o seguinte: puxa, professor, mas então quer dizer que a partir do falso posso demonstrar qualquer coisa? E o professor Russell respondeu que sim. E disse que a partir de uma proposição falsa, ele poderia demonstrar que ele e o Papa são as mesmas pessoas. E apresentou a demonstração. Veja a demonstração. A partir de uma proposição falsa, utilizando deduções corretas ou verdadeiras, poderemos provar qualquer coisa. Ou seja, por essa demonstração, vamos partir de uma proposição falsa e demonstrar que eu e o Papa somos a mesma pessoa. E nessa demonstração, utilizamos implicações verdadeiras. Ou seja, a partir de uma proposição falsa, utilizando implicações verdadeiras, podemos concluir qualquer coisa, até mesmo um absurdo, que eu e o Papa somos a mesma pessoa. Veja como é feita essa demonstração. Suponha então que 2 mais 2 é igual a 5. A proposição inicial é falsa. Subtraia 2 dos dois lados dessa igualdade. O resultado é que 2 é igual a 3. Essa implicação é verdadeira, porque se esse lado é igual a esse, subtraindo 2 de cada um dos lados, o resultado continua igual. E se 2 é igual a 3, invertendo, continua igual. 3 é igual a 2. Então, aqui tenho de novo uma implicação verdadeira. E se esse lado é igual a esse, posso subtrair um dos dois lados, tenho de novo uma implicação verdadeira. E se 3 é igual a 2, então, por uma implicação verdadeira, concluo que 2 é igual a 1. Olha, mas se 2 é igual a 1 e eu e o Papa somos duas pessoas, e duas pessoas, então, nesse caso, é igual a uma pessoa, porque 2 é igual a 1. Conclusão: eu sou igual ao Papa. A conclusão interessante disso é que temos que ter cuidado com o nosso ponto de partida, com a nossa proposição inicial, com os nossos primeiros princípios, com os nossos axiomas. Se partimos do falso, podemos concluir qualquer coisa. É por isso que temos que ter cuidado com as nossas crenças. A partir de crenças falsas, podemos, usando um raciocínio correto, concluir qualquer coisa. O que fizemos? Partindo de uma crença falsa de que 2 mais 2 é igual a 5, usando um raciocínio correto, ou seja, implicações verdadeiras, concluímos que eu e o Papa somos iguais, a mesma pessoa. E evidentemente que isso é um absurdo. Então, mais uma vez, cuidado com o seu ponto de partida, com a sua crença, com os seus primeiros princípios, com os seus axiomas. Se você parte do absurdo, qualquer coisa pode acontecer.